E aí galera, tudo bem? Bom, hoje leg dayzinho, começando aqui no Smith, agachamento. Já fiz o primeiro aquecimento só muito bem leve realmente pra começar. Vou agora pro segundo aquecimento. Aqui que eu gosto muito de fazer é começar bem leve e pegando o feeling realmente da mobilidade, né, principalmente porque eu acho que fica muito melhor aproveitado quando a gente quando a gente usa bastante de amplitude, né? E apesar de eu ter uma mobilidade bem atrapalhada, assim, bem ruim na questão aqui do ombro, né? Por exemplo, eu não consigo, pra mim é muito ruim segurar, né? Aqui até no agachamento, até uma das coisas do porquê que eu não faço livre é porque eu sinto que eu não consigo manter bem estável. E aqui pelo menos eu consigo ajustar melhor. Mas pelo menos eu tenho uma boa mobilidade aqui, né? No tornozelo e do quadril. Principalmente quando é ou numa máquina e tudo, eu consigo ter bastante amplitude, conseguir agachar bem. Então eu gosto de aproveitar isso. Então eu começo bem leve, às vezes sem nada aqui, ou só um pouquinho. Faço primeiro para ajudar a jogar um pouco de sangue, até alongar assim um pouco. Eu gosto também de fazer alguns alongamentos com mobilidade antes, sempre faço para conseguir me ajudar a ter essa amplitude. E é isso, eu vou avançando a partir daí, né? Agora que é o primeiro exercício, né? Então ainda naquela ideia de ir aumentando a carga e diminuindo uma repetição. Então agora aqui eu vou fazer para 7. Comecei com 10, agora vai ser para 7 repetições. E vou colocando um pouquinho a mais de carga. Vou fazer aqui, se eu não me engano aqui vão ser 3 válidas também. Então acho que eu posso usar essa primeira para ver se com 7 esse peso vai ficar, se eu consigo colocar um pouquinho mais para 7. Então vamos, esse vai ser o plano. Acho que dá para colocar mais um pouquinho. Qualquer carga é progressão, né? Então vou colocar mais 2 de cada lado para essa. Se eu sentir que ainda dá um pouco mais, eu mudo para de 5. Mas já não achei que foi tão fácil assim. Definitivamente tinha mais algumas aqui, mas melhor progredir com calma, porque para mim já vai acumulando cansaço entre as séries, né? Então vou colocar mais 2 e vou para a próxima.
É, foi bem no limite, pelo menos sem ajuda, né, realmente. Eu acho que esse aqui é o peso certinho, mas já fui na progressão, então acho que foi válido. Eu também confirmei ele, são só duas aqui mesmo, então eu vou fazer mais uma, porque a primeira eu senti que não cheguei até onde eu queria fazer, né? Mas aí aqui, justamente para evitar, para seguir um pouco assim no plano, eu vou considerar como se fosse a anterior tivesse sido uma filler assim. Então eu vou fazer mais uma aqui com esse peso pra... Como o volume já tá baixo, né? Eu quero garantir que o que eu tô fazendo tá sendo bem aproveitado. E por conta do cansaço, né, da fadiga que vai acumulando, eu provavelmente devo conseguir chegar ali até 6. A sétima já vai ser bem complicada, então eu acabei de perceber que também que estava sem a trava de segurança, então eu vou colocar aqui a trava e para me sentir um pouco mais seguro, né? Eu acho que essa trava aqui provavelmente vai ficar certa assim. Deixa eu ver aqui. Então acho que essa altura que tá boa talvez seja um pouquinho baixa, mas o importante é que se eu precisar largar, ele não vai me esmagar lá embaixo, né? Desse jeito. É isso. Ficou um pouquinho até alto demais, então vou controlar para não bater. Valeu ter feito essa última. Bom, próximo aqui é extensão lombar no banco romano, né? Como eu falei acho que no último vídeo eu falei que eu tenho uns problemas, né, na coluna, tenho minhas protusões. Então esse aqui é bem importante para mim e também é uma outra forma de conseguir fortalecer lombar, fortalecer também posterior, sem exercícios que de fato agridem muito mais, né? Então eu faço aqui. Admito que esse aqui é um exercício que é muito, não vou dizer assim, chato de fazer, mas eu sinto muito medo do meu joelho realmente virar, né, de torcer pra dentro. Então é um medo, mas quanto mais eu vou fazendo, menos eu vou sentindo esse medo. Então
Eu acho que é de fato, talvez, provavelmente, eu preciso fortalecer mais o posterior, que é um músculo meu bem fraco, realmente, posterior. Então eu acho que quanto mais eu fortalecer isso, menos eu vou sentir, né, esse medo, né, essa impressão de que ele tá virando, né, para trás. Então, é aquilo, só trabalhar. Eu, por exemplo, um tempo atrás estava fazendo planilha de 10, de 15 que já estava sentindo um pouco essa fraqueza, né, no joelho. Agora já estou conseguindo fazer planilha de 25. Eu não acho que seja tipo assim um peso alto ainda. Eu acho que tipo o músculo em si ele com certeza aguenta mais. Só que antes eu sentia bastante esse desconforto no joelho, né? Então é isso, a gente vai progredindo. Agora já comecei a sentir um pouquinho na última. Mas acho que é fadiga, né? O cansaço. Fechou aqui agora. Vamos pro próximo. Agora aqui eu vou pra panturrilha. E aqui eu brinco sempre que azar de ou essa máquina de fato é uma máquina leve, digamos assim, ou então eu dei o azar de ter um músculo abençoado pela genética em questão de força, um músculo que é legal de treinar, mas assim, não é como se, porra, caralho, eu agacho pesado pra cacete, ou faço um supino pesado pra cacete. Mas, enfim, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Então, pelo menos tenho um músculo que parece que trabalha bem, né? Que é forte. Então, já vamos ficar felizes com isso. Ou então pode ser só realmente que essa máquina de fato ela é mais leve. Bom, depois da panturrilha, né? Que eu acabo preferindo fazer naquela máquina porque é mais simples de fazer, mas assim, eu vario bastante, né? Eu, por exemplo, eu faço, quando eu tô fazendo, acho que é no dia, no sábado, que eu faço leg e logo depois é panturrilha. E aí, pra economizar um pouco de tempo, eu faço a panturrilha no leg mesmo. É meio chato só porque tem que ficar colocando anilha, né? Porque eu pego mais peso na panturrilha do que no leg, de fato. Então, é um pouquinho chato só que tem que ficar colocando, acho que são umas 2 ou 3 anilhas que eu tenho que colocar. Mas assim, é melhor ainda do que eu ter que fazer o leg inteiro e aí depois ir pra máquina
eu sinto que ali pelo menos eu consigo fazer superset, né? Eu consigo fazer um, descansar um pouquinho, logo depois fazer o outro. Mas enfim, aí eu venho pra cá, outro exercício isolado, né, pro quadríceps, então eu gosto bastante de fazer ele. Dá pra perceber, né, que geralmente eu deixo bastante tempo de descanso, né, da mesma musculatura exata. Por exemplo, quando eu faço o dia de superior completo, eu gosto de fazer alternando peito, costas, ao invés de fazer tudo peito e depois tudo costas. Eu sinto que isso eu consigo consigo descansar um pouco mais, e aí de fato quando eu vou pro outro exercício, né, daquela musculatura, ele tá descansado, sem nenhuma fadiga, para eu conseguir de fato assim extrair o máximo dele. Isso é muito pessoal, né? Eu pedi pro Dr. Ricardo montar o meu treino assim. Tem gente que gosta de fazer tudo seguido, igual treino de braço, por exemplo. Eu geralmente não faço treino de braço, mas tem gente que gosta de fazer tudo bíceps e depois tudo tríceps, ou então vai fazer um treino superior completo, faz tudo peito, tudo costas. Eu gosto de alternar. Eu sinto que isso é muito particular de cada um. Então, aqui nesse primeiro treino de perna, o que eu gosto de fazer eu começo com um exercício complexo, né, multiarticular. Nesse caso aqui foi o agachamento. Aí depois, geralmente, é sempre no segundo ou no terceiro exercício, a extensão, né, hiperextensão de lombar, justamente porque se eu faço muitos exercícios, eu acabo colocando muita pressão na minha lombar, que já é meio ferrada, e aí eu não vou conseguir fazer esse exercício tão bem. Então geralmente eu coloco ele pro início do treino, não como o primeiro exatamente, mas ali o segundo, o terceiro. E aí você ainda aproveita que me dá tempo de recuperar, aqui no caso, minha quadríceps, que é o foco desse treino, de eu conseguir recuperar para quando eu vier para a extensora. Então a mesma coisa, o posterior, provavelmente eu tenho que confirmar ali, mas provavelmente depois daqui eu vou para uma flexora, ou sentada, deitado, em pé que seja, mas eu vou para o movimento de flexão para trabalhar o posterior também, para dar um estímulo. Mas assim, eu gosto bastante dessa ideia de estar bem descansado para conseguir extrair o máximo do meu próximo exercício, né? Até por isso que eu acabo descansando um pouco. Eu acho que para mim funciona melhor esses treinos que eu coloco um volume menor, faço menos séries, mas eu dou um tempo de descanso entre elas um pouco maior. Geralmente eu descanso 2 minutos entre cada série. Às vezes até mais. Por exemplo, no leg, eu sinto que se eu descanso 2 minutos eu fico muito cansado ainda. No próprio agachamento também. Então, eu acabo descansando às vezes um pouco mais, 2 minutos mais ou menos. Quer dizer, 2 minutos é o que eu faço. Normalmente nesses que eu preciso descansar mais, eu descanso uns 3 por aí. Show. Fechamos aqui. Vamos pro próximo agora. Como eu falei, né?
que eu agora vou para um movimento de flexão, né? Uma flexora. Geralmente eu acabo preferindo, nos meus treinos sempre acabo fazendo a flexora sentada ou a flexora deitada na mesa, a flexora também, mas normalmente sempre tem a sentada. Tem aquele argumento, né, de que aqui você fica nessa posição sentada, você consegue alongar um pouco mais o músculo do posterior, o que sinceramente para mim é bem complicado, porque essa é uma musculatura minha que eu sou bem encurtado, então eu tenho muito mais dificuldade de fazer na cadeira flexora do que a mesa, por exemplo. Mas a gente faz o que precisa, né? Não só o que a gente gosta. Nossa, de fato, assim, o meu posterior de coxa é muito fraco. E isso é até um problema, né? Que, por exemplo, comparado com o meu quadríceps eu acredito que seja muito mais forte. A impressão que eu tenho é muito mais forte do que o posterior. Então, essa proporção, né, da parte de frente para a parte de trás da perna é algo que pode até trazer muito problema, né? Enfim, não sei exatamente, mas problema de joelho pode acabar causando, né? Então eu preciso muito dar um foco maior no meu posterior para conseguir balancear um pouco as coisas. Nossa. Mas é bom sair assim de uma série. Durante é uma merda. Depois você sente essa sensação muito boa de que tipo, nossa, valeu a pena, sabe? É isso, fechamos aqui. Acho que agora provavelmente a gente vai pra adutora e abdutora e talvez algum abdominal. Vou ver ali certinho e atualizo vocês, mas vamos pro próximo. Bom, como eu tinha falado, a gente vê aqui, agora vai ser abdutora e adutora. Eu gosto de começar sempre pela adutora. Por quê? Porque o abrir realmente assim pra mim, tipo, essa questão da mobilidade é mais complicada pra mim. Então eu uso a adutora quase como se fosse um alongamento pra abdutora, para eu conseguir de fato fazer esse movimento sem sentir dor aqui. E é dor tanto do músculo, ele tá muito rígido, né? Ele não tá trabalhado o suficiente ainda para conseguir fazer o movimento, mas também questão de articulação e tudo. Por exemplo, eu aqueci aqui, eu gosto de aquecer aqui fazendo um peso bem leve, faço 5, aumento, faço 5, aumento, faço 5, para eu justamente sentir essa progressão gradual. E no início, assim, o primeiro, mesmo com um peso muito leve, que eu sinto assim que é nem perto o suficiente para fazer meu músculo trabalhar, mas eu ouço tudo aqui, crack, e aí ele vai meio que, é aquilo, né, vai lubrificando a articulação e
não é bem lubrificaria, não sei o termo exato, mas enfim, vai melhorando a articulação, né, para conseguir ficar mais confortável o movimento. Para agora, de fato, que eu vou fazer a primeira série válida, né, eu não ter problema de que às vezes começar e ter alguma lesão ou me machucar, ou então até mesmo tipo assim, não conseguir fazer com o peso que eu conseguiria fazer se eu tivesse feito as séries preparatórias melhor. E aqui, a gente já tá aqui no final do treino, não é só porque tipo, eu fiz os outros exercícios todos que já tá bom em série preparatória, não precisa nada, né? Esse movimento é bem diferente de todos os outros que a gente fez. Tirando um pouco assim o agachamento, né, a gente tem um pouco esse movimento, né, de abrir aqui, mas não é nem próximo, né, desse movimento aqui realmente, né? Então, por isso que eu gosto de fazer a preparatória aqui também. E esse aqui é um dos exercícios que eu acabo descansando um pouco menos, né? Eu acho que aqui eu não preciso de um descanso tão grande assim, não precisa ser 2 minutos, eu normalmente dou de 1 minuto a 1 minuto e meio aqui. E também é um exercício que eu consigo com facilidade eu mesmo me ajudar, né? Igual aqui no finalzinho, tipo, eu percebi que tava complicado já de chegar só de contrair a parte finalzinha do movimento, então só dei com o dedinho assim, ajudei um pouquinho para fechar. Já justamente nas 2 últimas repetições, que já é justamente chegar muito próximo da falha, né? Que a ideia para essa semana, então faz sentido eu poder me ajudar um pouquinho também, né? Então, eu gosto de eu mesmo ser a minha ajuda, né? Acho que o descanso foi muito pouco aqui. Senti bastante dificuldade nessa aqui agora. Vou cuidar um pouco mais para conseguir ajustar o descanso certinho, né? Para garantir que não vai ser uma série desperdiçada, né? Então, fica sempre a dica, né? Então, o descanso é muito importante. Tanto o descanso entre cada dia de treino, quanto também o descanso entre as séries, né? Senão, não vai sair e vai ser, não vou dizer assim, uma série jogada fora, mas com certeza ela vai ser subutilizada, né? Agora, para abdutora, eu tenho gostado muito de fazer aqui nessa máquina, porque ela meio que combina, né, 2 movimentos, tanto o da abdução, né, de quadril, quanto também da elevação. Eu sinto que eu consigo sentir bastante o glúteo trabalhando nessa máquina. Então é aquilo, se eu tô me sentindo bem, tô curtindo fazer, por que mudar, né?
Nossa, mas uma coisa aqui foi bem ruim a execução aqui. Era pra eu ter colocado uma anilha de 2. Admito que fui preguiçoso, não tinha anilha de 2 aqui perto. Aí eu falei, acho que eu aguento colocar 25 de cada lado, né, ao invés de 22. Pode parecer pouco, mas senti bastante a diferença. Eu vou tentar manter o peso e vou tentar cuidar um pouco mais para fazer uma execução melhor. Mesmo que acabe saindo um pouco menos repetições do que eu gostaria, do que era planejado. Enfim, aí é preguiça mesmo. É aquilo, melhor feito do que bem feito, já coloquei na legenda aí. Quer dizer, melhor feito do que perfeito, né? Vou colocar, igual eu coloquei na legenda aí do último vídeo. Então, eu já vi que eu consigo fazer. É só realmente ajustar a execução dali. Eu acho que eu fiquei com um pouco de medo, assim, receio de não conseguir fazer e acabei meio que acelerando demais, fazendo muito rápido. Então agora eu acho que dá para fazer com esse peso, focar um pouco mais na execução, garantir que não tô fazendo de qualquer jeito. E vamos ver, né, se de fato assim, se agora em que eu vou estar conscientemente focando 100% na execução, mesmo assim não sair, aí realmente assim, quer dizer que não rola essa carga. Mas, enfim, eu acho que dá. A gente tem que confiar, né, na gente. Saiu melhor, mas agora já tá começando a complicar a execução, então eu vou parar, pausar, respirar e tentar tirar as últimas 3, 4 ali, sem deixar a execução ir pro caralho. Nossa, deu bom, mas enfim, ficou bem. Dá pra trabalhar um pouco melhor essa execução. Enfim, agora teoricamente era pra ser abdominal, mas eu tô me sentindo um pouco enjoado. Eu acho que antes de sair de casa eu já tava me sentindo um pouco mal. Pode ser por conta do horário que eu vim hoje. Normalmente eu costumo treinar no final do dia. Hoje eu não ia conseguir vir no final do dia, que eu tenho compromisso, então falei, deixa eu acordar, comer alguma coisa rápido e vir. Acabei acordando um pouco mais tarde do que o previsto, então não consegui comer tudo que eu tinha planejado e vim. Mas aí também, como eu consegui vir mais cedo, aí eu aproveitei para tomar o pré-treino. Tava um tempo sem tomar já por conta do horário, então tô me sentindo um pouco enjoado. E eu acredito que para fazer abdominal talvez fique pior ainda. Então o que eu vou fazer amanhã é meu day off, mas normalmente o que eu faço é eu venho para fazer o meu cardio. Não gosto de fazer cardio no mesmo dia do que o treino de perna, porque eu já sinto que eu saio acabado. É o dia que eu saio pior, assim. Apesar de eu ter comido melhor, né? Como eu falei que eu ia fazer, eu aumentei a quantidade de carbo
no jantar do dia anterior, né? Então ontem eu comi melhor, fui muito feliz por conta disso, mas eu tô me sentindo um pouco enjoado, então eu não vou fazer o abdominal hoje, vou deixar para fazer amanhã junto com o cardio. São só 2 exercícios, o supra ali na máquina e inferior no leg raise, né, lá na paralela. Então acho que vai ser melhor. Eu já tô me sentindo um pouco mais fraco agora, então acho que não tem para que forçar hoje. Vou ficar por aqui e aí deixo que amanhã eu faço junto com o cardio, né? Mas é aquilo, eu não posso negligenciar o abdominal. Então o treino de abdômen é importante. Então, mas só não estou me sentindo bem para fazer hoje. Acho que eu vou acabar ficando pior do que eu já tô. Então é isso, gente. Valeu. Até a próxima. Eu vou tentar manter o vídeo aqui no canal dia sim, dia não. Se vocês quiserem todo dia, todo treino ter vídeo aqui, só falar também que eu adapto, mas também para não ficar muita coisa, né? Eu acho que eu estava pensando em dividir assim. Se vocês também preferirem que seja um pouco mais curto, assim, eu posso adaptar e fazer, enfim, filmar menos as repetições para ficar um vídeo um pouco mais curto. Mas enfim, tento sempre colocar para o vídeo sair aí na hora do almoço, para ter algum conteúdo, né, para quem gosta de almoçar assistindo alguma coisa conseguir acompanhar. Então é isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários algum feedback, o que você acha que pode mudar, qualquer coisa, que eu vou ler tudo com carinho. E é isso. Feedback construtivo eu sempre aceito bem. Então pode deixar o que vocês acham no comentário. E é isso, até a próxima. Valeu!